Fala pessoal, tudo bem? Esse é o nosso videozinho de orientações referente à semana 25 do extensivo e referente à semana 4 do intensivo. Então galera, olha só, essa é uma semana especialíssima, né? Nós temos um simulado Enem que vai ocorrer no sábado e no domingo agora, no final desta semana. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, sem dúvida, ao longo desta semana é checar os horários em que esses simulados vão ocorrer. Lembrando que a gente vai ter no sábado uma prova de 4 horas e meia de duração, no domingo de 5 horas e meia, porque há redação. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como a gente deve realizar nossas sugestões para você realizar o simulado Enem, tá? Bom, começando pela ordem que você vai escolher aí a realização da prova em relação às áreas. O que você faz primeiro em cada um dos dias? Nossa sugestão é, em relação às provas objetivas, você sempre começa, faz antes, a prova que você tem um maior desempenho, as matérias em que você tem mais afinidade, que você acerta mais questões. Por quê? Primeiro porque isso garante que você faça mais pontos nessa prova, quando você faz ela antes, você está menos cansado, então você tende a acertar mais coisas. Segundo porque, normalmente, as provas que você tem mais afinidade, ou que tem mais afinidade com a sua carreira, são provas em que, naquela atribuição de pesos que as universidades fazem no final lá do SISU, sejam as provas que têm um peso maior. Então é melhor você começar pelo que tem peso maior, pelo que você vai acertar mais questões, para você já garantir mais pontos no início. Outra coisa, no segundo dia, no domingo, aí você vai começar sempre pela redação, tá? A redação é fundamental para você ser aprovado pelo Enem. E, portanto, é bom que você faça logo no início. Primeiro porque você está descansado, então você já está mais disposto a fazer a redação. Segundo porque, se faltar tempo, é melhor faltar tempo para você fazer algumas questões da parte objetiva do que você deixar de fazer 1 ou 2 parágrafos da redação, que vai fazer sua nota despencar. Então você tem que começar pela redação sempre. Então, de novo, no primeiro dia você faz a área que você prefere, ou que você tem afinidade maior, ou que tem mais peso para você primeiro, ou ciências humanas ou ciências da natureza. No segundo dia, começa pela redação, e aí você escolhe entre matemática e linguagens o que você deve fazer antes. Muito bem. Essa orientação, então, sobre a ordem, Lembrando que a redação, ela deve ser feita em 1 hora, 1 hora e 15 no máximo. Porque um dos desafios aí do bom desempenho no Enem é você conseguir ter tempo de fazer a prova inteira. Se você demora muito mais do que 1 hora, você vai ter certamente um pouco tempo para fazer uma das 2 áreas que vem na sequência. E isso vai fazer a sua nota dar uma despencadinha também, tá? Dependendo da quantidade de questões que você não tem tempo de fazer. Então, sobre isso, como é que é a nossa estratégia de realização das provas objetivas? Nossa orientação, pensando em como o Enem é corrigido pela TRI, é que você nunca chute questões. Você não pode chutar questões, tá? Porque quando você chuta, a probabilidade de você errar é maior. Ainda que a questão então seja fácil, você fazer um chute aleatório, você vai ter uma chance muito maior de errar do que de acertar. E se você errar uma questão fácil porque chutou, ou seja, uma questão que você saberia fazer, mas não teve tempo, a sua nota vai diminuir, não tenha dúvida sobre isso, tá? Então, qual a nossa estratégia aí? Realizando as provas, em qualquer prova, em qualquer área, a ideia é, quando você está fazendo a prova, se você se deparar com uma questão que você não sabe resolver, ou que ela é uma questão muito demorada, ou que você tem que pensar muito ainda para começar a resolução, a ideia é você pular essas questões. Pule essas questões por quê? São questões que vão ter um índice de acerto menor, porque elas são questões mais difíceis, E, portanto, são umas questões que você errar é menos pior. Tipo assim, você sabe que pela TRI, se você errar questões fáceis e acertar questões difíceis, errar fáceis e acertar difíceis, a sua nota tende a diminuir. Porque ele entende que o seu acerto é difícil é como se fosse um chute. Afinal, o natural é que você saiba fazer as fáceis e algumas difíceis. O contrário não é natural, você só saber fazer difíceis e errar as fáceis. Então, quando você pula as difíceis, ou as demoradas, aquelas que o pessoal vai errar mais mesmo, e você consegue, por isso, fazer questões fáceis lá do final da prova, a tendência é que a sua nota aumente. Então, a pior coisa que você pode fazer no Enem é chutar aleatoriamente as questões sem sequer ter lido. É o que acontece muito com as pessoas na segunda prova, no segundo dia. Por causa da redação, demoram muito tempo, aí no final acabam tendo que chutar muitas questões. Isso não pode acontecer. Então a estratégia é, está fazendo a prova, se deparou com uma questão que você não sabe como resolve imediatamente, ou que você acha que vai demorar muito para resolver pelo método que você sabe, então pule essa questão, faça até o final a prova e quando terminar de fazer todas as questões até o final, você volta e vai refazendo ou tentando refazer aquelas questões que você pulou. Faz alguma marquinha para indicar isso. Isso é a estratégia ideal para você ter uma maximização aí das suas notas do TRI, tá? Bom,
Tirando isso, pessoal, espero que vocês estejam dispostos, né, para fazer esse simulado. É fundamental na preparação. Logo que você sair do simulado aí, né, do segundo dia do simulado, você vai receber o caderno de provas com módulos indicados, né, todas as indicações e orientações que a gente dá para você se preparar para o Enem. E a partir então deste final de semana, nós estamos aí, nosso foco voltado para o Enem, a 2 meses da prova. Espero que todos compareçam ao simulado. Aguardamos vocês aqui então no sábado e no domingo e tenham todos um bom simulado.